Boa noite. Boa noite. A pedido da Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal faz a operação de busca na casa do governador afastado Ibanez Rocha, em Brasília. Em 5 estados e no Distrito Federal, os agentes cumprem mandados de prisão de suspeitos de financiar e organizar atos golpistas. 5 pessoas estão presas e 3 foragidas. O presidente Lula se reúne com os comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa diz que os militares estão cientes de que o governo tomará providências contra golpistas. Mas que os atos de 8 de janeiro não foram abordados no encontro. Equipes do Ministério da Saúde resgatam crianças Yanomamis desnutridas e doentes para internação. A crise humanitária na região leva o governo a convocar uma ação de emergência. Na Espanha, Daniel Alves é preso preventivamente sob acusação de agressão sexual. O Jornal Nacional está começando. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do ex-secretário executivo de Segurança Pública, Fernando de Souza Oliveira. Os agentes da Polícia Federal e representantes do Ministério Público chegaram à casa de Ibanez Rocha, no Lago Sul, em Brasília, pouco depois das 2 da tarde. O governador afastado não estava. O mandado de busca e apreensão foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a pedido do subprocurador da República, Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR. O objetivo da operação é recolher evidências que ajudem a esclarecer por que a cúpula do governo do Distrito Federal deixou de tomar providências efetivas para evitar as ações de vandalismo no último dia 8, quando golpistas invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo. Os agentes Ibanez chegaram ao pouco dentro da casa por 2 horas e meia. Essas imagens mostram um deles carregando um malote com documentos. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal veio para o Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal. Embora Ibanez esteja afastado do cargo desde o dia 8, quando aconteceram os ataques golpistas em Brasília, computadores e documentos mantidos aqui podem conter informações importantes para as investigações. Os policiais fizeram buscas em gabinetes dentro do palácio. A PF também foi ao escritório de advocacia de Ibanez na região central de Brasília. Ibanez Rocha foi afastado do cargo de governador do DF pelo prazo inicial de 90 dias pelo ministro Alexandre de Moraes, horas depois dos ataques. Moraes afirmou que os atos antidemocráticos só puderam ocorrer com a conivência do poder público e que manter Ibanez no cargo poderia dificultar a colheita de provas e prejudicar as investigações. O plenário do Supremo referendou a decisão de Moraes. Em nota, Ibanez Rocha disse que a operação vai mostrar sua completa inocência, que possa ligá-lo aos golpistas que atacaram os 3 poderes, que sempre se comportaram a colaborar com as investigações e que mantém a fé de que tudo restará esclarecido. A Polícia Federal também fez buscas em endereços de Fernando de Souza Oliveira, ex-secretário executivo de Segurança Pública do DF. No dia 8, era Fernando quem respondia pela pasta, já que o então secretário, Anderson Torres, estava nos Estados Unidos, para onde embarcou dias antes. Fernando de Souza Oliveira foi exonerado do cargo no último dia 11 pelo interventor federal Ricardo Capelli. A TV Globo apurou que os policiais estiveram no antigo gabinete de Fernando e que só levaram registros do computador dele. A defesa de Fernando de Souza Oliveira afirmou em nota que ele, de maneira voluntária, já havia entregue seu telefone para a Polícia Federal na última quarta-feira, quando prestou o depoimento, e que confia na justiça e na rigidez na condução das investigações que, irrefutavelmente, apontam para sua inocência. O subprocurador Carlos Frederico afirmou que ainda vai analisar o material apreendido para saber os rumos da investigação. Nós estamos buscando novas provas para que possamos fazer um juízo seguro, né, da responsabilidade de cada um. O tratamento do material que foi apreendido hoje será realizado, será analisado, né, e o resultado dessa análise vem para o Ministério Público. Nós estamos trabalhando exatamente na investigação dessa circunstância.
se houve omissão imprópria ou não dessas autoridades que estão atualmente, umas afastadas, outras presas. E a Polícia Federal deflagrou hoje a primeira fase da Operação Lesa Pátria, que investiga financiadores, participantes e quem estimulou os atos golpistas. 5 pessoas estão presas. A Polícia Federal esteve logo pela manhã em endereços de envolvidos nos atos golpistas. Os alvos da operação de hoje são financiadores e organizadores dos ataques de 8 de janeiro em Brasília. O STF expediu 8 mandados de prisão preventiva, o tipo de prisão que não tem prazo de duração. Os suspeitos espalharam indícios dos crimes nas redes sociais. Um deles, Renan Silva Sena, foi preso no Distrito Federal. 2 dias antes do quebra-quebra em Brasília, ele publicou um vídeo no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, convocando os golpistas para o que chamou de uma grande ação no fim de semana. Na casa dele, a PF encontrou R$22 mil em dinheiro vivo e um cartaz contra a prisão de golpistas. Essa não é a primeira vez que Renan é alvo da polícia. Em 2020, ele foi investigado pela Polícia Civil por insultar e agredir 2 enfermeiras que faziam um ato pacífico na Praça dos Três Poderes em defesa de profissionais de saúde da linha de frente contra a Covid. Na época, Renan Silva Sena era funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, na gestão da hoje senadora eleita Damares Alves. No mesmo ano, ele também foi levado à delegacia pelos crimes de calúnia e injúria após divulgar vídeo com ofensas contra autoridades dos 3 poderes e o governador do DF, Ibanez Rocha. Outro mandado de prisão foi cumprido contra Leonardo Alves Fares, que já estava preso no Distrito Federal por participação nos atos de vandalismo. No dia 8, Leonardo Fares chegou a divulgar vídeos nas redes sociais, conversando com a Polícia Legislativa após invadir o plenário do Senado Federal. Em São Paulo, a polícia prendeu Ramiro Alves da Rocha Cruz Júnior. Ramiro é caminhoneiro e filiado ao PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e foi candidato a deputado estadual nas últimas eleições e não se elegeu. No dia 3 de janeiro, Ramiro publicou um vídeo em uma rede social convocando golpistas para irem a Brasília. Na legenda, Ramiro escreveu: 9 de janeiro em diante, o Brasil vai parar. Outro alvo foi preso em Minas Gerais, Randolfo Antônio Dias. Segundo a PF, Randolfo participava do acampamento golpista em frente ao quartel-general do Exército em Belo Horizonte e em grupos de mensagens incitava ações ilegais, como o bloqueio de refinarias. De acordo com os investigadores, Randolfo enviou áudios com ameaças a autoridades e defendendo a ruptura do Estado Democrático. Em uma das transcrições a que a TV Globo teve acesso, Randolfo afirmou: tem que botar para quebrar mesmo. Ter guerra civil mesmo, matar gente, fechar o Senado, fazer uma zona mesmo. Soraya Batiotti foi presa em Mato Grosso do Sul. Ela é intérprete de Libras e, segundo os investigadores, participava de ações de bolsonaristas radicais. Outro alvo da operação é Raif Gibran Filho. Ele aparece neste vídeo com o STF ao fundo durante os atos de vandalismo. Segundo a polícia, hoje Raif estava em sua casa no Rio de Janeiro, mas fugiu pulando pela janela. Os agentes não conseguiram cumprir 2 mandados de prisão contra Diogo Arthur Galvão e Riene Munhoz Marcula. Os 8 investigados podem responder por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição, deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. A Polícia Federal planeja cumprir 4 etapas de investigação. A primeira preocupação foi identificar os vândalos que depredaram os prédios públicos. Na operação deflagrada hoje, a Polícia Federal avança na investigação contra os financiadores dos atos golpistas. Outras operações devem ser feitas para investigar autoridades omissas e autores intelectuais da tentativa de golpe de Estado. A ampla exposição dos envolvidos nos ataques do dia 8 facilita a apuração. Mas o diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal afirma que suspeitos que adotaram um perfil mais discreto também serão investigados.
Algumas dessas pessoas que hoje foram alvos de mandados de prisão e mandados de busca e apreensão, de fato, elas se expuseram mais, através de redes sociais, através de outras formas. Mas é uma linha de investigação ampla. A investigação, obviamente, não se restringe àqueles que se expõem mais. A investigação, ela pega essas pessoas e pegam outras pessoas, inclusive, que não apareceram em momento algum publicamente. O que eu posso dizer é que nós vamos nos aprofundar ao máximo em todas essas linhas que eu falei. Manifestantes, vândalos, eventuais autoridades omissas, financiadores e autores intelectuais. A investigação vai durar o tempo necessário para que a gente possa chegar ao esclarecimento de todos os fatos. Em outra frente, a OAB no Distrito Federal vai abrir processos disciplinares para investigar 10 advogados que foram presos em flagrante por participarem dos atos golpistas. Eles continuam detidos num batalhão em Brasília. Os processos podem culminar na cassação da inscrição dos profissionais. Tiago Queiroz é um deles. Ele é de Minas Gerais e fez transmissões ao vivo durante a invasão ao Congresso Nacional. Neste vídeo, ele mostra a destruição. Olha aqui a sala, aqui, tudo quebrado. Sobrou nada. Vou ter que levar alguma coisa de lembrança. A advogada Edith Cristina Medeiros Freire também foi presa em flagrante. Ela é de João Pessoa e compôs o Tribunal de Ética da OAB entre 2019 e 2021. Nas redes sociais, Edith publicou fotos em meio ao ato terrorista. A defesa de Ramiro Cruz declarou que não teve acesso aos autos da investigação e que a audiência de custódia foi conduzida por um magistrado que não tem competência para analisar a legalidade da prisão. Nós não conseguimos contato com a defesa dos demais presos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concluiu a análise da situação dos presos por envolvimento em atos de terrorismo e na destruição de prédios públicos. 942 pessoas estão em prisão preventiva e 464 em liberdade provisória com medidas cautelares, tornozeleira eletrônica, por exemplo. Foram 1.459 audiências de custódia desde 8 de janeiro, sob a coordenação da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. As decisões estão sendo remetidas ao diretor do presídio da Papuda e ao diretor da Polícia Federal e levadas ao conhecimento pleno da Procuradoria-Geral da República, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil. Nas prisões preventivas, o ministro Alexandre de Moraes apontou evidências dos crimes de atos terroristas, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. O ministro considerou que as condutas foram ilícitas e gravíssimas, com o intuito de coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos por meio de violência e grave ameaça, numa flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito e em evidente descompasso com a garantia da liberdade de expressão. No caso das pessoas em liberdade provisória, o ministro Alexandre de Moraes considerou haver indícios fortes de autoria e materialidade na participação dos crimes, mas ainda sem provas da prática de violência, invasão dos prédios e depredação do patrimônio público. Além de usarem tornozeleira, essas pessoas não podem sair da comarca e precisam entregar passaportes à Polícia Federal, entre outras medidas. A seguir, a reunião do presidente Lula com os comandantes das Forças Armadas. Um conjunto de informações cruzadas está ajudando a identificar responsáveis pelo atentado à democracia do dia 8 de janeiro. E nesse trabalho de investigação, imagens gravadas têm sido fundamentais. Em Brasília, as câmeras nos uniformes dos policiais mostraram profissionalismo e resistência daquele pequeno grupo na proteção do patrimônio público durante os atos golpistas. Segura! Em São Paulo, policiais gravaram a reação de um assaltante. Não! Eita! Ele foi baleado e morto. Portava uma imitação de revólver. Graças às imagens, a PM considerou que os policiais agiram em legítima defesa. Já na ocorrência no Guarujá, litoral de São Paulo, um policial cobre a câmera.
Mas as imagens captadas pelos colegas dele ajudaram a Corregedoria da Polícia a concluir que um suspeito de roubo foi executado já rendido e que uma arma foi plantada pelos PMs ao lado do corpo. O desejo de ter câmeras que ajudassem o trabalho policial é antigo no mundo e se tornou viável com a evolução da tecnologia. Aumentar a proteção aos policiais e tornar mais robusta a coleta de provas eram algumas das ideias iniciais. Mas à medida que foram sendo implantadas, as câmeras corporais se mostraram ainda mais úteis e importantes. Aqui, por exemplo, elas são usadas nos uniformes dos seguranças de uma linha de metrô de São Paulo. Em São Paulo, as câmeras corporais começaram a ser usadas há 2 anos. Primeiro foram 5.000 delas em 13 batalhões da PM. E os bons resultados ampliaram o uso para mais de 10.000 em mais de 30 batalhões. Um estudo feito com dados da própria Polícia Paulista mostra uma queda de quase 60% das mortes em confrontos após a adoção dessas câmeras e aumento de 24% na apreensão de armas. Por um lado, a gente viu, no caso de São Paulo, por exemplo, a redução importante da letalidade policial, mas também a redução da vitimização, da morte dos próprios policiais. Em todo o Brasil, policiais de pelo menos 6 estados usam câmeras corporais, segundo as secretarias de segurança. E em outros 9 estados, elas estão em fase de teste ou de implementação. No fim do ano passado, policiais de Minas Gerais e do Amapá passaram a usar câmeras nos uniformes. O Ceará se prepara para usar as câmeras para monitorar o trabalho de agentes penitenciários. 300 devem entrar em operação no mês que vem. A diretora do Instituto Sou da Paz lembra que o uso de câmeras deve ser parte de uma política de segurança bem planejada e acompanhada para que as imagens captadas ajudem a aperfeiçoar o treinamento e as ações das forças de segurança. Se a gente faz com um objetivo claro, monta um programa de implantação, com gestão, com monitoramento das imagens, com a gestão das consequências, com os encaminhamentos depois dos problemas identificados, a gente tende a melhorar e profissionalizar mais as nossas polícias com as câmeras e não o contrário. Elas fazem parte da profissionalização das polícias no Brasil e a sua implantação deve continuar com os devidos cuidados, né? O presidente Lula se reuniu hoje com os comandantes das Forças Armadas em Brasília. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que o encontro não abordou os acontecimentos de 8 de janeiro, mas afirmou que os militares estão cientes de que o governo vai tomar providências para punir envolvidos em atos golpistas. A reunião durou quase 2 horas. Além do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e dos comandantes do Exército, Júlio César de Arruda, da Marinha, Marcos Olsen, e da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, estavam também o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O presidente Lula também chamou o presidente da Fiesp, Josué Gomes, e mais 5 empresários. A pauta era para tratar de investimentos na área da defesa. Na saída do encontro, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que o ataque golpista de 8 de janeiro não foi assunto da reunião. Se os senhores me perguntarem, como ele me perguntou, se nós tratamos sobre o dia 8, nós não tratamos. Isso está com a justiça. Nós tratamos da capacidade de geração de emprego que o Brasil tem na indústria de defesa. E teve a presença do presidente da FIEC, Josué Alencar, e de outros 5 empresários, todos propondo soluções para que nós coloquemos recursos na indústria de defesa brasileira para gerar emprego, gerar divisa, investir na tecnologia. Os militares chegaram ao encontro sabendo da posição do governo em relação aos atos terroristas. Logo depois dos ataques, o presidente Lula disse que estava convencido da conivência das forças de segurança e de militares nos atos terroristas, que teriam facilitado a entrada de vândalos no Palácio do Planalto. Na quarta-feira, numa entrevista exclusiva à Globo News, Lula disse que iria ter uma conversa franca com os comandantes militares e que pediria a eles que não politizem as Forças Armadas.
e defendeu punição de qualquer pessoa que tenha participado dos atos, civis ou militares. Hoje, o ministro da Defesa disse que os militares estão cientes de que o governo tomará providências contra golpistas. O que o senhor tem a dizer sobre as declarações que o presidente Lula vem fazendo em relação à exigência de punição, independentemente da patente? Nós acolhemos, os militares estão cientes e concordam que nós vamos tomar essas providências. Evidentemente que no calor da emoção a gente precisa ter cuidado para que esse julgamento, essas acusações sejam justas, para que as penas sejam justas. Mas tudo será providenciado em seu tempo. Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve sua participação, ele vai responder como cidadão. José Múcio disse que Lula transmitiu mensagem de confiança no trabalho das Forças Armadas. Ele tem consciência, as Forças Armadas também, da atenção que ele deu às Forças Armadas. E ele quis renovar essa confiança. Evidentemente que nós não poderíamos ficar com essa agenda última. A gente tem que pensar para frente, a gente tem que pacificar esse país. A gente tem que governar. Dá para dizer que é página virada ou não? Eu tomara que sim. Na avaliação do ministro, ataques como o de 8 de janeiro não se repetirão. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida que outro daquele não vai acontecer, até porque as Forças Armadas irão se antecipar. Depois da entrevista ter sido encerrada, os jornalistas continuaram perguntando e o ministro José Múcio disse que a ideia agora é virar a página. Falou que antecipou para distensionar e que existiu uma tensão nessa relação. Não, legal. Nós não tivemos um problema, precisávamos ter uma conversa que não tratasse disso. Eu queria virar a página. A seguir, a previsão do tempo para o fim de semana. O recorde no endividamento das famílias brasileiras em 2022. 3 meses. O Fórum Econômico Mundial terminou hoje em Davos com expectativas cautelosas de uma recuperação da economia mundial. A diretora do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, disse que 2023 será um pouco melhor do que se esperava. E disse que a reabertura da China pode impulsionar o crescimento, mas alertou que a guerra na Ucrânia continua a representar um grande risco, principalmente para a Europa. Os países da Aliança Militar do Ocidente anunciaram hoje mais ajuda militar para a Ucrânia. O secretário de Defesa dos Estados Unidos pediu aos aliados que aumentem o apoio às tropas ucranianas. França, Alemanha e Reino Unido prometeram mandar mais sistemas de defesa aérea. A OTAN também discutiu o envio de uns tanques de guerra potentes, de um modelo conhecido mundo afora, o Leopard 2, esse daí, de fabricação alemã. A Ucrânia tem tanques mais antigos, da era soviética. Esse soldado ucraniano disse que receber tanques novos ajudaria demais a vida dele. O governo alemão vem enfrentando pressão não só para mandar os tanques potentes para a Ucrânia, mas também para autorizar que outros países que têm esse equipamento façam o mesmo. Mas a Alemanha ainda não se decidiu. Desde a Segunda Guerra Mundial, o país tem um histórico de não enviar armas potentes para nações em conflito. Ao longo do dia, a Rússia criticou a movimentação dos países da OTAN. O governo de Vladimir Putin disse que o envio de tanques seria uma escalada extremamente perigosa na guerra e que pioraria os problemas do povo ucraniano. Essa guerra está deixando o meio mundo mais escaldado. A França, por exemplo, pretende gastar entre o ano que vem e 2030 413 bilhões de euros com defesa militar, 118 bilhões a mais que o previsto. O presidente Macron explicou. É para garantir a liberdade, a nossa segurança, nosso lugar no mundo. Vamos ver como fica o tempo nesse fim de semana em todo o Brasil? Oi, Eliana, conta pra gente. Boa noite. Oi, Renata. Boa noite para vocês aí no Rio e boa noite também para você. Sábado de sol, de calor e de chuva também na maior parte do Brasil. As pancadas de verão vêm intensas, em parte do Amazonas e do Pará, na divisa do Maranhão com o Piauí,
No sul de Goiás, em grande parte de Minas Gerais, no sul do Espírito Santo e no norte do estado do Rio de Janeiro. Tem previsão de alagamentos e transbordamentos, ventos fortes e raios. O granizo fica mais restrito ao centro-oeste e ao sudeste. Em Belo Horizonte, os temporais preocupam mais ainda. Vem chovendo acima do normal desde outubro. É o que a gente vê nesse gráfico. A cor azul indica o registrado no mês e a amarela a média do período. Só janeiro não ultrapassou a média simplesmente porque o mês ainda não terminou. Falta pouco, 33 milímetros, e só amanhã estão previstos 50. Com menos tempo de sol, a temperatura para nos 26 graus. Em Goiânia, máxima de 29 com 40 milímetros de chuva. Em Manaus, 29 graus também com 50 milímetros. E em Teresina, 31 graus com 30 milímetros. No oeste do Rio Grande do Sul pode voltar a chover. E há previsão de sol o dia todo no litoral gaúcho e também no litoral sul de Santa Catarina. Além do oeste de Mato Grosso do Sul e do sudoeste de Mato Grosso. Também nessa área, que vai do norte da Bahia ao interior da Paraíba. Aracaju deve ser a única capital com sol e nada de chuva, calor de 31 graus. Em outras capitais litorâneas, 31 graus também. Caso de Salvador e de Florianópolis. Em Salvador, chuvinha de manhã. Em Floripa, pancadas de chuva a partir da tarde. No Recife e em Fortaleza, 30 graus. No Recife, chuvinha de manhã também, como em Salvador. Em Fortaleza, chuva a qualquer hora, mas sem grandes volumes. Em Vitória, 29 graus. Por lá, pode ter uma chuva um pouco mais forte à tarde, só que nada de temporal. No Rio de Janeiro, condição parecida com a de Vitória e máxima de 32 graus amanhã. Domingo, 33, com pouca chuva. Segunda-feira, calor de 34 graus. Depois pode chover forte. E terça-feira, mais chuva ainda. Em São Paulo, fim de semana de verão. Os temporais só retornam no começo da semana que vem. E no litoral do estado, para onde muita gente vai nessa época do ano, a mesma previsão. Um bom fim de semana. Para você também, Eliana. A seguir, o governo convoca a ação de emergência por causa da crise humanitária na terra Yanomami. Uma acusação de agressão sexual leva à prisão preventiva de Daniel Alves, na Espanha. A polícia da Espanha prendeu preventivamente o jogador brasileiro Daniel Alves depois de prestar depoimento sobre uma acusação de agressão sexual. Daniel Alves foi levado para a prisão no início da noite em Barcelona. A Justiça espanhola aceitou o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do jogador sem direito a pagamento de fiança. Daniel Alves foi acusado de agressão sexual por uma mulher de 23 anos. Essa agressão teria acontecido na noite do dia 30 de dezembro do ano passado, em uma boate de luxo de Barcelona. A polícia deteve o jogador depois que ele prestou depoimento em uma delegacia da cidade na manhã desta sexta-feira. Em seguida, o brasileiro foi levado para o Tribunal Superior de Justiça para depor novamente. Dessa vez, diante da juíza que está analisando o caso, uma testemunha e a vítima também foram ouvidas. Maria Concepción Cantón Martín determinou a prisão até pelo menos o fim da investigação. Daniel está em um centro penitenciário usado para reclusões preventivas a cerca de 30 quilômetros do centro de Barcelona. Cabe recurso da defesa. Nós procuramos os advogados do atleta que não quiseram se manifestar. No dia 5 de janeiro, logo depois que a denúncia se tornou pública, Daniel negou as acusações para o canal Antena 3 da TV espanhola. Na entrevista, ele confirmou que esteve na boate. De acordo com a assessoria do jogador, Daniel foi para a Espanha depois da morte da sogra na última terça-feira e procurou a delegacia voluntariamente para prestar depoimento. O lateral estava jogando no Pumas do México, mas depois que a prisão foi decretada, o clube anunciou que rompeu o contrato com ele. O presidente Lula convocou hoje uma ação emergencial interministerial para intervenção na área indígena Yanomami, em Roraima. É a maior reserva indígena do país. Segundo o governo, mais de 500 crianças morreram por contaminação de mercúrio, desnutrição e fome devido ao impacto do garimpo ilegal na região.
O Ministério dos Povos Indígenas, a Secretaria Especial de Saúde Indígena e a FUNAI vão comandar a ação com o apoio dos Ministérios da Justiça, do Planejamento, do Orçamento, da Saúde e do Desenvolvimento Social. O presidente Lula também decidiu viajar a Roraima amanhã. 2 equipes do Ministério da Saúde já estão na terra Yanomami. 5 crianças foram resgatadas em estado grave e levadas para Boa Vista. Entre elas, um recém-nascido com pneumonia. Profissionais de saúde relatam falta de segurança para atendimentos por causa da invasão de garimpeiros. A diversidade de idiomas falados por indígenas é tema de uma exposição no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. O Brasil não fala uma língua só. Além do português, tem outras quase 200. Bororo, que é diferente de Aruaque, que também não é igual a Mura. São as línguas dos povos da floresta, os idiomas indígenas que sobreviveram ao tempo como árvores de tronco forte. E que ganharam uma exposição dentro do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Nheporã, algo como belas palavras, em Guarani Mibiá. O português que a gente fala no Brasil é uma variante, ele não é o mesmo português, por exemplo, que é falado em Portugal ou em outros países. Ele é uma variante em função das interferências das línguas originárias, das línguas indígenas e de línguas de africanos que foram escravizados e trazidos para cá. Mas mesmo com palavras incorporadas no vocabulário do dia a dia, é raro ter a chance de ouvir a fala dos povos nativos. É fascinante, né? Porque nós somos brasileiros e, no entanto, a gente conhece tão pouco a respeito dos povos originais da nossa terra, né? Eu não imaginava que era tão plural e foi uma surpresa muito bacana. Palavras expressam nossa compreensão do mundo. Aqui contam a história de uma invasão que aconteceu em 1500 e não de uma descoberta, diz a curadora da exposição. As línguas que nós temos hoje são línguas guerreiras. Elas sobreviveram, continuam se fortalecendo. É importante conhecer sua história, seu contexto de resistência, entender que a sua beleza está na sua força, né? A palavra falada, escutada, é a principal via de transmissão do conhecimento para os povos indígenas. É por isso que aqui nessa parte, as vozes que a gente ouve são dos pajés. Pela linguagem oral, a sabedoria flui de uma geração para outra, como se fosse as águas de um rio, que evaporam, viram chuva e voltam para o chão num ciclo sem fim. O rio percorre toda a exposição. Corta o espaço dedicado à história dos povos indígenas desde o século XVI até os dias de hoje. No caminho, objetos, obras de arte, outras formas de comunicação. Nós não somos apenas uma cultura oral. Nós escrevemos o nosso corpo, escrevemos na nossa casa, escrevemos nos nossos territórios. Temos pinturas rupestres que ainda são feitas hoje. São muitos códigos, tudo isso é linguagem e tudo isso é pensamento. Um mergulho na nossa própria diversidade. É um choque de realidade que a gente está aqui no meio de São Paulo. É muito interessante ouvir, né, as línguas. Poder ter acesso à história contada por esse povo que vive isso diariamente é muito bonito, assim, é muito potente. Eu estou bem impactada, inclusive. O Jornal da Globo é depois da sessão Globoplay. Boa noite. Boa noite. Bom fim de semana.